mais sofrimento do que alguns que não estavam com tanta contrição fazendo a sua oração. A dor nos aproxima de Deus. Percebe isso? O que nos traz a casa espírita é o sofrimento, a maioria das vezes. Não é? E aí a gente realmente se entrega. Faz uma oração com sentimento, busca Deus de verdade dentro da nossa consciência, do nosso coração. Porque a gente não faz isso nos outros momentos, tio. Não é? Aí eu me emocionei, a Suzy viu. Porque a gente vê Deus nessas situações. Aí eu estava pensando agora, fazendo a minha oração, e assim eu vejo Deus. Agora há pouco eu estava vendo um videozinho que minha filha mandou, meu neto começou a dar agora. Quer dizer, tu vê Deus nisto, gratidão. Você vê Deus na figura daquele que está em sofrimento, na contrição do seu, na busca interior. Então a gente vê Deus. Vamos nos aproximar dele na alegria, nessa oportunidade de estar com essas crianças. Meu Deus, de ir lá trocar um abraço. Vocês já foram numa creche? Fazer um trabalho voluntário? É uma coisa de louco. Você acha que você vai levar alguma coisa? Você vai buscar. Você dá isso, tu ganha isto. Então aproveitem a oportunidade, vejam Deus nessas oportunidades da gente fazer esse trabalho voluntário, que é muito legal. Aproveitem a oportunidade. Mas a gente veio aqui falar sobre suicídio. Nós estamos neste mês de setembro falando sobre a prevenção, o esclarecimento, o Setembro Amarelo, sobre o suicídio. Vocês sabem que aqui em Curitiba 3 pessoas se suicidam todos os dias? Curitiba, 3. É muita gente. Tu imagina ao final do ano quantos suicidas, né? Ao final de um ano. São 90 por mês. Muita gente precisa falar sobre isso. E essa parte, o suicídio e a loucura, está no capítulo 5 do Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos, que somos nós, os aflitos. São as nossas dificuldades que nos aproximam de Deus. Por isso, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E aí vamos identificar por que o suicídio está no meio deste capítulo, então. Mas por que a gente precisa falar sobre suicídio? Porque a gente só pode combater aquilo que a gente conhece. Há um tempo atrás isso era tabu, não se falava sobre suicídio, porque se dizia que despertava aqueles que estavam indo. Não, a psicologia e a psiquiatria e a espiritualidade veio nos ensinar que não esconda isso. Traz à luz. Isso é um problema que precisa ser refletido, precisa ser conhecido. E nós, para combatermos, nós precisamos conhecer. Identificar as causas disso, identificar os sinais que pode levar algum dos nossos irmãos a cometer esse desatino, que é acabar com a oportunidade que Deus lhe deu para a evolução. Então conversar, estudar, conhecer as estatísticas, os sinais que às vezes aquela pessoa, aquele espírito de sofrimento vai dando, que a gente não dá bola, e vai dando aquele espírito, ou mesmo nós somos espíritos também, que precisamos auxílio. Então em algum momento da nossa existência, nós também podemos começar a pensar bobagem. Seria melhor fugir daquela situação que nos aflige neste momento, abreviar aquela situação. Busca socorro. Tenha a humildade de também se colocar. Então nós precisamos conhecer isso, para que eu possa prevenir, me imunizar
e que eu possa auxiliar o meu próximo. Essa parte do Sermão da Montanha, vocês já leram o Sermão da Montanha? Já estudaram o Sermão da Montanha? Está no Evangelho isso, segundo o Espiritismo. Vai ler, porque é uma página belíssima do cristianismo. Jesus nos fala para que possamos ter a compreensão. Mas Jesus não falava para os encarnados. Jesus falava para os espíritos, encarnados e desencarnados. Tanto que ele falava que precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas são os olhos e os ouvidos do espírito. Porque se a gente pensar como ser material, é difícil, né, a gente entender bem-aventurados as nossas aflições. Ficou maluco? Não, né? Bem-aventurados as nossas aflições, porque seremos consolados. Seremos consolados como espíritos, não como seres materiais. Pode ser durante a minha existência material? Sim, pode ser durante a minha existência material. O consolo que você vai ter para aquela aflição que você está passando, depois de como você passa. Mas pode ser que não seja da vida material o consolo. Mas ele virá com certeza. Com certeza ele virá. Porque como dizia, como foi dito para o Chico, né? Maria disse para Chico, Chico, isso passa. Tudo passa. Tanto na dificuldade quanto na alegria. Quando ele recebeu o prêmio, ele levou 7 meses para que Emmanuel dissesse que o recado de Maria, ele pediu uma consolo de Maria, e Maria disse para ele, levou 7 meses para dizer, Maria te deu um recado, Emmanuel falou, Chico, isto passa. Esse foi o recado de Maria. E quando ele estava recebendo também o título de cidadão do século, o homem do século, Emmanuel disse para ele, escute, Maria tem um recado para você. Ele ficou todo, Maria vai me... Ela disse que isso também passa. Quer dizer, então tudo passa, gente. Tudo passa. Nós somos seres espirituais, mas temos que ter os olhos e os ouvidos do Espírito para termos essa compreensão. Não sei se vocês viram esta agora falando sobre suicídio, esses dias rolou um WhatsAppzinho do Haroldo falando do porquê da série psicológica de Joana, que ele ficou intrigado, por que a benfeitora Joana ia dar uma série psicológica, um monte de livros sobre psicologia, né? Complicado às vezes para a gente entender. E está lá no Livro dos Espíritos. Ele achou a resposta no Livro dos Espíritos dizendo que ia chegar um momento em que essas situações iriam vir à tona, um momento de transição planetária, em que os suicídios iriam aumentar, essas dificuldades psicológicas e internas nossas, do nosso ser espiritual, iam vir afora, e nós precisaríamos de ter bagagens para enfrentar essas dificuldades. Então nós precisamos ter olhos e ouvidos de espírito mesmo, né? No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, não sei se alguém já leu esse livro, é um livro difícil de ler também, porque é um livro de bastante sofrimento, porque são vários espíritos que contam as suas histórias e um especial vem trazer todo o entendimento dele. É um livro grosso também, primeiro que você não encara ele porque ele é desse tamanho assim, não. É livro difícil de ler. E também é um livro que traz muito sofrimento, né? Ela fala assim que a lei da divina providência estatua e preconiza o bem e o belo como padrão supremo para a harmonia de todos os setores do universo. Então, a lei de Deus diz que é o bem e o belo. Nós vamos chegar para todos os setores do universo. Quando nós nos distanciamos deste magnífico princípio, dessa trilha incorruptível, ela fala, é uma trilha incorruptível do bem e do belo. Nós nos responsabilizamos pela desarmonia que nós provocamos na nossa caminhada. Nós somos responsáveis quando nós saímos da trilha incorruptível. E essa trilha incorruptível está lá no Livro dos Espíritos, parte 3, Leis Morais.
quando nós nos distanciamos das leis morais, que são a trilha incorruptível, nós nos vemos enredados em desarmonias que nós mesmos criamos para nós. Ela nos coloca essa situação no livro Memórias de um Suicida. Se você quer conhecer essa trilha incorruptível da qual você tem que trilhar, vá lá estudar leis morais. Venha estudar os grupos de estudo. Vamos estudar leis morais? Vamos estudar leis morais, sim. Segundo semestre inteiro no ESD que eu trabalho, leis morais. Vamos estudar porque é o caminho que nós temos que tomar. É como é que nós temos que nos comportar perante todos nós, perante a natureza, perante o universo, perante Deus, perante tudo. Como é que nós nos comportamos? Quando criamos desajustes, somos compelidos. Então os sofrimentos são consequência dos nossos desvios dessa trilha. Mas aí eu vou pensar assim, mas eu não desviei nessa vida. Eu tenho que entender e escutar com ouvidos do Espírito, não da matéria. Eu até que sou bonzinho, por que veio essa doença nessa fase da minha vida? Eu até que criei meus filhos certinho e agora aquele destrambelhado está aprontando isso. Por que eu tenho que sofrer? Ouvidos e olhos do Espírito. Então hoje posso não ter errado muito, mas no pretérito, se tem alguma situação, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Então eu sou um ser espiritual. E o Evangelho nos traz nessa parte do suicídio e da loucura, que a fuga pelo suicídio é uma covardia moral. Nós estamos falando de leis morais. Ele nos diz que a fuga pelo suicídio é uma covardia moral. Tem uma lei moral que chama-se lei de conservação. Somos nós, é o nosso instinto. Tu imagina alguém tirar a própria vida, que isso é instintivo, preservação da vida é instintivo, ele consegue superar essa condição instintiva, mas num caminho que foge à lei da conservação, que é a lei de Deus. Consegue fugir a isso, superar os seus instintos de preservação e foge por esse caminho. Então ele nos fala, o Evangelho nos diz que isso é uma covardia moral. Mas às vezes é por desconhecimento. Às vezes não pode ser imputável aquela situação porque é um desconhecimento. Nós precisamos desenvolver a coragem moral para enfrentar as nossas vicissitudes. Como é que nós fazemos isso? Como é que tu faz para te fortalecer quando tu está meio fracote? Fisicamente. Orando. Melhor alimentação, vai para a academia, começa a caminhar, não consigo respirar. É ou não é? E o exercício do Espírito, que é o teu ser essencial. A ferramenta você já sabe cuidar. E o Senhor da ferramenta, e o dono da ferramenta, que é o ser espiritual. É o exercício, nós precisamos fazer exercício, não precisa vir aqui, né? Escutar palestra, tomar o passe, água fluidificada, evangelho no lar, em casa, grupos de estudo, leituras edificantes, tempo para isto, porque nós não temos tempo, né? Um tempinho para vir na Casa Espírita na quinta-feira à noite, cumprir a nossa tabela e vou embora. Não é? São prioridades. A gente busca as prioridades na parte material. E aí o que acontece? A gente se desencanta. A gente não encontra a felicidade naquilo que a gente constrói na parte material. A gente se desencanta. E aí vem o sofrimento e a gente não consegue buscar onde que está o entendimento meu. Não consegue. Então eu preciso me imunizar. Sabe o que é imunização, né? Vacina. Como é que eu faço a vacina, então? No mesmo livro, Memórias do Suicida, ela diz, através da higienização mental, no reajuste dos sentimentos à
prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever, nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz que do alto irradia em tons de benefício para aqueles que buscam ponderar a individualidade encarnada e imunizar-se. Alguns aqui estavam muito ligados nesta luz. Eu vi, não sou médium, mas eu vi a contrição de algumas pessoas que estavam realmente buscando a sintonia, a comunhão com a luz divina. Aí nós vamos nos imunizando. Não que nós não vamos ter dificuldade, nós não estamos, esse planeta aqui onde nós estamos habitando hoje, que é construção nossa, né? É um planeta ainda de provas e expiações, onde a gente vem provar que a gente fez a lição de casa, ou então a gente vem expiar aqueles erros pretéritos que nós mesmos praticamos. Então, para enfrentar essas dificuldades, nós precisamos nos imunizar espiritualmente, através da higienização mental, dos reajustes, da prática do bem, da caridade, da fraternidade. Doutora Marilene Nobre, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela desencarnou acho que em 2016. Ela foi presidente da Associação Médica Espírita durante bastante tempo. E existe um paradigma médico espírita que ela pregava incansavelmente isso, quer dizer, das obras espíritas para a racionalidade da medicina. E alguns deles são a imortalidade da alma, nosso senso de eternidade. Já conseguiram desenvolver isto? Então nós temos que desenvolver esse senso de eternidade. Eu sou um ser eterno, imortal. Todos nós somos. Se você desenvolver o teu senso de eternidade, tudo é transitório na tua vida. Tudo é passageiro. Tudo se acaba. As tuas aflições e as tuas alegrias são transitórias. Se você está ligado a situações materiais, principalmente. Quando você conquistar a felicidade eterna, tudo será felicidade. Quando você conquistar, retornar ao teu Deus interior, você vai ser feliz. Você vai se compadecer com o sofrimento do outro, sim, mas aquilo não te derruba. Né? Então, a imortalidade da alma, ação hegemônica e prioritária do corpo, sobre o corpo físico e os seus eventórios sutis. Então, a alma que ajuda na formação do corpo físico, não só na fecundação, na gestação. Hoje nós todos estamos trabalhando quanticamente, fazendo as liberações hormonais e todas as intuições, as orientações, estão refletindo o nosso corpo físico. O poder co-criador da mente e dos nossos pensamentos. Tem um momento espírita que ele fala assim, que o homem não é o que ele pensa que é, ele é o que ele pensa. Não é o que ele pensa que ele é o que ele pensa. Então, o poder co-criador do pensamento. Vigia os teus pensamentos. Veja onde é que está a sintonia. Né? A comunicabilidade entre os espíritos por meios não sensoriais. Nós nos comunicamos por meios não sensoriais. Os sensoriais nós conhecemos. Os nossos sentidos, e hoje nós vamos bem mais longe. Com quantos parentes tu falou hoje? Fisicamente, 2, 3. E os outros? 50 no WhatsApp. É ou não é? É ou não é? Tu soube da mãe que mora lá não sei aonde, do irmão que mora nos Estados Unidos, do outro que está na Inglaterra, o outro que está não sei aonde. Tu falou com 50 parentes hoje.
Tu falou com o teu filho, tu falou com o teu marido e com a irmã que amanhã tem o aniversário da não sei o que. Pronto, acabou. E o WhatsApp? Tu imagina o WhatsApp aqui. Ah, não é. Isso aqui está tudo, nós estamos nos comunicando por todas as situações. Então essa comunicabilidade que ele fala assim, não sensoriais. É a nossa mente que está em comunicação. Então tu imagina, estamos falando, só para voltar, nós estamos falando sobre suicídio, tá? Então nós estamos falando que nós nos comunicamos, nós estamos interligados à rede e nós estamos em comunicação constante com espíritos encarnados e desencarnados. Espírito para espírito, não importa onde esteja, está na matéria ou não, nós estamos nos comunicando. A reencarnação é uma lei biológica natural. Claro, é uma oportunidade de evolução contínua, até o espírito puro. A lei da ação e reação respeita o livre-arbítrio e confere a cada um de acordo com as suas obras. Não é? Isso é benevolência e misericórdia divina. A cada um de acordo com as suas obras. Tu faz o que tu quiser. Benevolência divina. Mas a justiça divina também diz, então, tu colhe aquilo que tu fez. A saúde física é um estado de perfeita harmonia da alma. Por que nós temos doenças? Porque nós não temos uma saúde na alma. Não é? Por mais que nós estamos tentando, estamos tentando mesmo. Nós estamos nesse caminhada, estamos através do nosso sofrimento, da nossa vida, estamos caminhando. Mas nós não somos espíritos ainda que não precisam ter dificuldades na matéria. Nós temos dificuldade, porque quem molda a matéria é o meu ser espiritual. Se o meu ser espiritual não é pleno ainda, então eu tenho doença. E a cura é uma autocura, então, dessa consequência, não é? Se sou eu que me adoeço, sou eu que me curo. Não é verdade? A capacidade de autocura é de cada um. E um dia a gente vai chegar lá. Um dia nós não teremos essa dificuldade. Então, imagina um dia que a gente morar num planeta que a gente diz, agora chega desse corpo, tchau, para outro lugar. Larga aquela matéria que vai ser sutil barbaridade, né? Você não precisa mais dela, e tu simplesmente diz, ó, tchau, a gente se vê depois. E ninguém vai chorar. Porque ele foi passear em outro lugar só. É meu para sempre. Nós estamos juntos para sempre. Não é? Somos seres imortais. O corpo físico como um templo sagrado desse espírito, que filtra as impurezas da alma, para que possamos evoluir espiritualmente. O amor universal como conquista máxima do ser. Universal. Amor universal. Temos que nos amar todos. Somos todos filhos de Deus. Temos que amar a todos e a tudo. Né? Aí sim nós vamos chegar lá. Sem isso, a gente se desespera em algum momento. Se nós não tivermos esses sentidos desenvolvidos, essa compreensão lógica que somos seres espirituais, a gente se desespera. E o desespero leva à desesperança. E a desesperança leva ao desespero. Porque a esperança de eu entender que eu sou um ser imortal, que todas as minhas dificuldades são transitórias, que são consequências do meu pretérito, na oportunidade que Deus me dá de evolução. Se eu tiver esse entendimento, eu vou enfrentá-las, por mais difíceis que sejam. Eu vou entender que todos somos irmãos e eu vou pedir socorro. Me ajuda. Hoje sou eu que preciso. Amanhã pode ser você e eu quero te ajudar. Então me ajuda, me auxilia. Porque um homem ou um espírito sem esperança, sem fé no futuro, que é uma das condições para a tua felicidade, está lá no Livro dos Espíritos. Fé no futuro.
Futuro é quando? Eu sou um ser eterno. Futuro é daqui para frente. A eternidade. Né? Quando não conseguimos ter esses sentimentos, nós tentamos daí evitar o sofrimento através do suicídio. Fugimos. Mas não é uma fuga. Não acontece, é uma tarefa inglória. Entendeu? E a gente se desilude daí. Principalmente quando a gente busca a nossa felicidade na materialidade, nas coisas materiais. A gente não vai encontrar. A gente vai encontrar alguns momentos de alegria, não tenho dúvida nenhuma. Algumas situações de prazer, sem dúvida, sem dúvida. Mas a felicidade a gente não vai encontrar. Não vai encontrar. Então por isso Jesus falava, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Somos nós os aflitos. Né? A aflição é uma oportunidade de superar as dificuldades. Uma oportunidade de você enfrentar aquelas dificuldades que você não conseguiu resolver bem. Então tá aí de novo, vai de novo. Quando nós nos desviamos daquela trilha incorruptível que são as leis morais. Resignação com entendimento para que possamos entender. Então precisamos conversar sobre isso. Claro, se eu não entender, então a gente vai ler lá na parte, acho que é 3, do Céu e Inferno, no capítulo que fala dos suicidas, a gente vai ver lá todas as situações, assim, que tem situações suicidas que não podem ser condenados, porque ele não conhecia. Ele não tem responsabilidade. Tem responsabilidade sim, mas é uma responsabilidade que tem algum alento, alguma situação que pode amenizar o seu sofrimento futuro, né? A gente já não pode mais, né? Eu não sabia. Por isso que muita gente não quer saber, né? Eu prefiro não saber. Porque daí ninguém pode me responsabilizar por isso. Mas não tem jeito. Um dia tu vai precisar saber, tu vai querer saber, porque ficar estacionado também não dá certo. Isso é lei do progresso, que também é lei moral, que é a trilha incorruptível da evolução. Então não dá para fugir disso, não dá para fugir. A imortalidade da alma é justiça divina. Vocês conseguiram entender o que eu falei sobre senso de eternidade? Colocar dentro da gente que nós somos eternos. Tem gente que não consegue pensar, mas né? Os laços de família que nos unem, a gente acha que são os laços materiais, mas não é, vai estudar, vai entender que não é, são os laços do espírito que nos unem. Vai dizer, mas onde é que vai estar o meu marido daqui a pouco, meu filho, meu neto, onde é que está? Não é meu. Não é meu. Não é. Esse final de semana aí o Marcelo deu uma palestra pra gente lá no centro, Marcelo Collin, e ele diz que desde dos 11 meses de idade dele ele usa óculos. Ele tem uns 40 e poucos, está de óculos. Ele tinha 11 meses quando começou a usar óculos. Porque a mãe dele levava ao médico e o médico dizia, não, isso é problema, é dificuldade motora. Não, ele não enxergava mesmo para pegar as coisas e botar na boca. Ele não enxergava para pegar a bolacha. Entendeu? E começou a usar óculos com 8 meses. E ele comentou assim, eu nunca me vi sem óculos. Claro, o cara tem um grau enorme, não enxerga. Então ele disse assim, o meu olho não é meu. Como o meu óculos não é meu, não faz parte de mim. Olha o entendimento. Isso é material, não é meu. Emprestado como o meu óculos. Então nem o meu olho é meu. É minha ferramenta de trabalho. O óculos e o olho são a mesma coisa. Dá para entender isso? É uma ferramenta de trabalho do ser espiritual. O óculos já deve ter trocado um monte, né? Então, o olho é um só. Ele não trocou ainda o olho. Mas isso também vai trocar. Ele também vai trocar isso, não vai? Vai trocar.
Porque o ser, quando desencarnar e receber um outro corpo, quando encarnar de novo, ele trocou aquele olho. Não é? É outro olho que vai vir, não é aquele mesmo olho. Vai vir um outro olho. Talvez melhor, em melhores condições, porque o ser espiritual evoluiu, né? Não vai precisar aquela dificuldade. É ou não é? O ser espiritual evoluiu. Então aquela dificuldade da visão, ele não vai ter mais. Então resignação e perseverança nas suas dificuldades, porque isso tudo é transitório, é passageiro. Nós somos seres eternos. Isso tudo nos dá daí a coragem moral para enfrentarmos e não desertarmos da tarefa através da porta do suicídio. E o suicídio pode ter N situações. Eu atendi no fraterno essa semana uma senhora cujo filho, ela entendia que ele tinha suicidado. E é a lógica disso. Mas a história era de um acidente. Mas era um rapaz drogadito que ficava brincando na canaleta do ônibus, de bicicleta. Ele se drogava e ficava lá, brincando. Um dia caiu, fez um trauma de crânio e morreu. Então ele não tirou a própria vida do sentido que a gente fala, né? Mas ele criou as situações que levaram àquilo. Ele é um suicida no ponto de vista espiritual. André Luiz foi considerado suicida, né? Pelos excessos alimentares e de bebida que ele tinha. Só por isso. Será que ela não tem com isso? Não é? Será que a gente não vai chegar lá e vai dizer, olha o que tu fez? Meu Deus. Não, todo mundo ficou preocupado, né? Dá pra comer aquele churrasco, não se preocupe, dá pra ir na pizzaria, dá, né? Mas assim, tudo com critério, tio. Tu começa a ir na pizzaria todo dia, entendeu? Um monte de queijo todo dia, daqui a pouco teu coração pifa porque entupiu as artérias. Tu é suicida, meu amigo. Não adianta, porque a tua consciência vai mostrar pra ti que você errou. Alguém vai chamar atenção e você vai dizer, é verdade. É verdade. Então eu preciso cuidar do meu corpo físico, claro que sim. Da minha matéria, sim. Agora, o pior é o desapontamento do suicida, né? Ele fala que a condição que todos sentem é esse desapontamento. Não morri. Pode ler lá os textos. No céu e inferno. Todos. Nenhum deles morreu. Todos vieram contar a sua história. O desapontamento, então, é a consequência primária. O resto, as outras situações, depende de cada espírito, depende do nível evolutivo de cada um, depende do conhecimento de cada um, depende da circunstância que levou a esse desespero cada um. Mas todos têm um desapontamento que não morreram. Para a gente finalizar por causa da hora, no livro Memórias de um Suicida, Ivone Pereira traz um texto que diz assim: para nós, coragem peregrino do pecado, somos nós. Volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino. Virtualiza teu caráter aos embates remissores da dor educadora. A dor nos educa. Eu comecei falando isso aqui. Eu vi aqueles que estavam sofrendo mais. Era o que estava mais tentando ligar com a luz divina. A dor é educadora. Então não fuja da tua dificuldade, enfrente a tua dificuldade. Ele fala ainda, sofre e chora resignado. Ninguém diz que não é para sofrer. Sofrer mesmo, vai fazer o quê? Dói o ombro, não dói? Dói o ombro, fazer o quê? Sofre e chora resignado, vai fazer o quê? Porque tuas lágrimas serão um manancial bendito. Teu sofrimento será um manancial bendito, onde se irá se dessedentar tua consciência sequiosa de paz. Então
Então o choro vai ser um manancial onde você vai buscar o alento, onde você vai dessedentar a tua consciência sequiosa de paz, porque tu enfrentou as tuas dificuldades, tu superou as tuas dificuldades. E aí você volta, como o Marcelo vai voltar com outro olho inteiro. Na próxima, quem sabe? Talvez um pouco manco, não sei, mas o olho provavelmente vai estar inteiro. A gente não sabe da nossa história pretérita, não é? Também vai voltar inteiro. Não é? Às vezes assim, era muita coisa, ele vir com dificuldade de marcha, o olho tal, então me dá só o olho. Na próxima eu pago essa outra conta. Nós não sabemos. Não sabemos quais são as nossas contas pretéritas. Vamos enfrentar essas que estão de bom tamanho. Né? Vamos superar isso. Tá? Esses textos, essa orientação está numa bibliografia, quer dizer, é do Livro dos Espíritos, entendeu? Do Memórias de um Suicida e do Evangelho. Eu tenho para mim, sempre que eu acho que a gente podia, em todas as nossas atividades, trabalhar 3 palavrinhas, que é amabilidade. Ser amável, acolher aqueles que vêm perto da gente. Amabilidade. Ter disponibilidade. Essa disponibilidade de você sair numa segunda-feira às 1h30 da tarde e fazer um trabalho lá. Ter a disponibilidade de vir aqui fazer o atendimento fraterno, ter a disponibilidade de atender alguém na tua casa, ter a disponibilidade de fazer um almoço, de acolher, de todas as atividades. Você ter a disponibilidade de se colocar. E a habilidade para fazer as coisas. Como é que a gente adquire a habilidade? Aprendeu, é? Não adianta eu dizer que eu vou fazer um almoço se eu não sei. Né? Não adianta eu dizer que eu gostaria de ir lá atender as crianças, eu nunca fui. Vai! Te coloca a serviço. Vai! Então nós precisamos amabilidade, nós precisamos a disponibilidade e a habilidade. Mas tem que ser nessa ordem, tá? Não adianta eu ter habilidade e não ter amabilidade. Não adianta eu ter disponibilidade, mas eu não tenho amabilidade. Eu posso fazer, mas eu sou um cara grosso. Menos. Tem que ser nessa ordem, eu tenho que ser amável, eu tenho que estar disponível e eu tenho que adquirir as habilidades necessárias para fazer as tarefas. Ninguém nasceu pronto, tia. Nós estamos nos construindo. Então quando uma tarefa aparecer, abraça. Se coloca a serviço. Se alguém disser para você, vem, se alguém de vocês quiser vir tocar violão com o Cris, se coloca, vai aprender, né, Cris? Aprender violão, vem cantar aqui, olha que troço bacana isso. Entendeu? Quando o Cris viaja, nós estamos falando que a casa fica com a luz meio apagada. Entendeu? Então precisa ter a habilidade. Precisa ter a amabilidade, precisa ter a disponibilidade e a habilidade. Eu não vou ter essa habilidade, mas assim, posso tentar na próxima, quem sabe. Assim como eu não tenho de pegar no bisturi. Olha aí. Cada um com a sua né, doutor? Isso aí. Mas requer estudo e trabalho. Sim. Não veio de graça isso, né? Não, evidente. Não veio de graça. E aí, algumas questões, algumas perguntas? Não sei qual é o teu horário aí, Suzy. Até as 9. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Estou à disposição. Eu gostaria de perguntar. Fale. Aproveitar que o senhor deu coração grande, deu 10 minutos para as pessoas conversarem, né? Até as 9. Eu gosto da conversa mesmo. Eu queria perguntar para o senhor se é verdade ou não. A questão do suicídio hoje está muito ligada à competição. É uma verdade ou é Vamos entender o que é a competição? A competição tecnológica. Isso. Porque, só deixa eu complementar a pergunta. Eu estava vendo esses dias, existe até um termo já para quem tem medo da informática, né? Que é nomofobia, que é um neologismo, né? Uma palavra, eu acredito que seja uma palavra nova, que já dá sabe, esse pavor
Da mesma forma que tem pessoas que não estudaram nessa encarnação e mexem com o computador e faz de tudo, né? E tem outros que não conseguem fazer. Essa competição pode levar ao suicídio? Eu acho que sim, eu acho que sim. Uma situação é essa busca externa das coisas, entendeu? Eu tenho que dominar todas as situações. Mas eu não domino nem a mim mesmo. Aí eu me dedico a essa busca, esse crescimento exterior para eu poder competir nesse mercado, mas eu não estou vencendo. Aí isso vai me levando a um vazio. Porque eu conquisto, mas eu não conquisto. Vai me levando a um vazio, vai me levando a uma desesperança. Aí eu, vou fugir desse troço. Não é pra mim. Então a competitividade, sim. A busca do ter, entendeu? Das conquistas, de ter coisas, de conquistar patamares. Para que isso? Para minha vaidade, para o meu orgulho. Aí eu fico com o meu vazio existencial e espiritual. Aí eu não quero mais viver nesse mundo. Ou eu não conquistei, daí eu sou um fracassado, porque eu não consegui conquistar isso. Mas não é isso que tem que conquistar, eu tenho que conquistar a mim mesmo. A luta é para dentro, não é para fora. Não é que tu não precise conquistar também essas coisas, porque nós estamos ficando cegos já, né? Cego nessa história aí virtual aí, eu vou ter que andar de bengala, ou então com o netinho do lado, me levando para fazer as coisas, né? Não é? Então a gente precisa disso, precisa porque está aí, mas até um certo limite. Não posso me desesperar, não posso esquecer do ser espiritual que eu sou. Esse sim, eu preciso crescer. Essa é a minha competição comigo mesmo. Porque isso me dá a racionalidade da vida. E se eu não domino isso hoje, eu volto melhor na próxima com coisa que os velhinhos também não vão dominar. Por que você é o garotão que sabe tudo na próxima? É ou não é? Porque se hoje eles fazem assim, nascem fazendo assim, e eu nem sei fazer assim ainda, na próxima eles vão estar fazendo assim e eu vou estar fazendo outra coisa. Vou estar mexendo no computador só pensando. Então você vai fazer assim só com o meu pensamento. Porque nós somos seres evolutivos. O pensamento ainda não existe, mas com a palavra já, né? Então, mas eu não preciso nem precisar pensar mais. Senão, e não vai ter mais esse troço aqui. Porque nós vamos acessar aqui já. Tem uma entrada USB e wireless, não vai ficar nem isso, mas já falei USB, já não quer nem cabo. Entendeu? É verdade isso. Então isso é essa competitividade que leva a isso. E a busca do prazer, entendeu? Do hedonismo, do eu ter, do eu ser, do eu me divertir, do eu ter prazer. Chega um momento, meu amigo, que isso não satisfaz. Pode ser completamente hedonista, né? É falta de virtudes daí, né? Isso é uma das coisas que levam ao suicídio. Claro que os psicólogos, os psiquiatras têm muito mais histórias para contar do que eu, né? Que não trabalho nessa área. Mas eu trabalho na área espiritual. Então o meu entendimento é que é o ser espiritual que precisa dessas bagagens. E às vezes ele traz essas dificuldades de outras vidas. Então lá tem histórias de suicidas que vêm algumas encarnações suicidando, e suicida de novo, e tem nova oportunidade e suicida de novo, E o que nos cabe é isso, entendeu? Então assim, primeiro desmistificar isso, entendeu? Não é porque dizer, ela é fraquinha, não é, de novo essa guria tentou suicídio, não é isso que a gente pensa, esse cara de novo, né? A gente tenta julgar, a gente quer julgar as pessoas. Não é isso que a gente precisa, não é isso que ele precisa também. Ele é um ser espiritual em evolução. Se ele não está conseguindo superar essa dificuldade, não é porque ele quer. Porque ele está atrapalhado, gente. E se ele está atrapalhado, ele precisa do meu acolhimento. Pode falar. Vou pegar um gancho aí. É a questão do olhar. Talvez a amabilidade e essa sensibilidade de, às vezes, olhar aquele irmão que está numa tristeza profunda, chego a dizer a melancolia, já vi alguns, e
e ele precisa de ajuda, né? Mas essa tristeza tão profunda, ela não permite que ele peça, né? E tem pessoas que têm um olhar diferenciado, assim, parar e olhar o irmão e dizer assim, ele está precisando. Essa sensibilidade. Essa sensibilidade, né? E às vezes a gente sabe que na área da saúde isso acontece com mais frequência e hoje muito mais, pelas dificuldades de enfrentamento, né? Mas assim, só fazer assim, de repente olhar aquela coisa de tristeza mesmo, né? Aquele, né, que você olha pro seu buraco, né? Pro seu buraco negro, né? O seu vazio existencial. O seu vazio existencial, né? E aí não tem significado. E assim, às vezes a gente se permitir ter essa sensibilidade de olhar para aquela pessoa e dizer assim, quer falar, né? Quer conversar, posso te ajudar, né? Na verdade, só ouvir já ajuda bastante, né? Se ele conseguir. Essa é a amabilidade e a disponibilidade. Nós precisamos ter também a habilidade. Então conhecer, às vezes eu não conheço, mas eu sei quem conhece. Eu sei como encaminhar isso. Atendimento fraterno, na casa espírita, um psicólogo, escuta, vamos te ajudar. Ou falar com o parente, com a mãe, olha, eu percebi que o cara não está muito bem, que o colega não está muito bem, entendeu? Porque isso está do lado da gente, tia. Não é lá não sei aonde. Você lembra aquele cara assim? Ah, suicidou. Lembra o filho da fulana? Suicidou. É perto? Fale. Mas muitas vezes a pessoa que se suicida, ela não demonstra. Muitas vezes a pessoa está com depressão e não demonstra que está em depressão. Eu tenho meu irmão, meu único irmão, ele cometeu suicídio faz 3 anos. Ele era um cara bem sucedido, os filhos bem sucedidos na vida, um cara alegre, brincalhão. Todo mundo amava ele muito, ele morava em Florianópolis, ele era dentista, até bem famoso lá. E ele estava em depressão há 5 anos, tomando 5 tipos de medicamentos, com psicólogo, psiquiatra particular, porque ele tinha condições de pagar. E no dia dos pais, o filho dele falou, pai, vamos almoçar amanhã junto e tal. Ele disse, vamos. E daí a mulher dele, atual, foi no salão, falou, tá tudo bem contigo? Tudo bem. Eu vou no salão fazer as unhas então para amanhã a gente almoçar fora. Na segunda-feira é meu aniversário, na segunda-feira é meu aniversário, a gente vai jantar fora. E quando chegou em casa, encontrou ele enforcado. Às vezes a gente não enxerga, né? Ele não Porque enxerga. Alguém que está 5 anos em tratamento... 5 anos em tratamento. E ninguém sabia que ele ia fazer... E ele era um cara assim, super forte. Eu entendo o que tu está falando. Vamos Sabe? pensar do teu aspecto. Não quero criticar, não quero falar absolutamente nada. Eu diria assim, será que nós conhecemos aquele que mora dentro da nossa casa? Será que nós temos intimidade com aquele que dorme na nossa cama? Sensibilidade. Ele morava longe, isso? né? Ele morava longe, eu moro aqui, ele mora em Florianópolis. Não, eu tô falando, eu sei de ti, mas assim, eu estou falando de nós. Será que eu conheço aquelas pessoas que eu tenho essa liberdade, essa amorosidade, essa empatia para que a gente possa tocar essas figurinhas? Claro que tem situações que não tem jeito, isso é situações pretéritas que está dentro desse cara, um cara inteligente, um cara competente, um cara que construiu, mas Uma vida não construiu para dentro ainda, entendeu? E de repente ele chegou um momento de dizer, isso é a vida, chega, cansei, entendeu? Chega, cansei, não quero mais troço aqui. Mas não é isso a vida. E desertou. Às vezes tem uma história pretérita de E deixou uma marca muito profunda, porque ele foi velado no Dia dos Pais. Quer dizer, os meus sobrinhos hoje, eles sofrem muito com isso. Tá, agora, o que fez isto com os sobrinhos? Quem? Ele? Não. O que essa situação fez com essas crianças? Fez são mal, adultos. fez bem, Não, fez evoluíram, se desenvolveram, foram buscar conhecimento disso? Foi. Ou
levaram à depressão, ou eles desestruturaram a família. O que tu fez do sofrimento? Chora. O que diz o texto? Chora. Depois vai lá nessa fonte e busca consolo para que te possa ajudar. Então, na dificuldade, evolui. Porque ele tirou a vida. E o resto? O resto ficou. E o sofrimento de todo mundo? O que tu fez disso? Que lições, né? E é um, Cresceu. é um sofrimento incalculável. É um sofrimento, só quem tem sabe. Cada um de nós tem um desse parecido. Talvez não nesse nível, mas com sofrimento, com doença, com perda de filho, com perda de pai, nessa situação, naquele acidente, condição. Cada um de nós tem uma situação dele. O que tu faz do teu sofrimento? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Isto é transitório. Esse espírito voltou para o plano espiritual? Sim. Está em dificuldade? Não tenho dúvida nenhuma. Que ele está colhendo as Ele já está dificuldades. melhor. Já está melhor. Está sendo atendido? Está melhorando? já Vai tá ter melhor. nova oportunidade? Sim. Vai ter nova oportunidade. Quando vai ser? Não sei. Não sei. Mas é teu afeto? Sim. Faz parte da tua família espiritual e é nosso irmão. E é nosso irmão. Então a gente tem que fazer essa construção. Usar essas dificuldades para nos fazer melhor. E às vezes no sofrimento do outro dói um pouquinho menos, tá? Então tu olhar o sofrimento do outro e fazer a tua parte, fazer a tua construção. Olha o alerta que ela deu. O alerta que ela deu para todos nós. Entendeu? Eu citei mais como exemplo mesmo, Então sabe? é um alerta. Aproveitar. É um alerta, presta atenção, tia. Será que a gente conhece aquele que está do nosso lado? Deixa eu dizer, mas ele nunca demonstrou nada. Será? Não vamos dizer, eu tenho a culpa de não ter visto. Não, eu também sou um ser espiritual em evolução. Também sou meio burrinho ainda e não enxerga. É isto, é isto. Então me traz a luz, me dá luz para que eu possa melhorar isso. E na próxima oportunidade que nós estivermos juntos, eu possa enxergar isso. E ele já vem um pouquinho melhor no meu sofrimento, ou talvez com alguma tendência suicida numa próxima vida, que eu possa ter olhos de ver e ajudá-lo a enfrentar essas dificuldades. Nós somos seres eternos.